dos praças. Boa tarde a todas e todos. Inicialmente, a pessoa dos presidentes, deputado Coronel Crisóstomo, cumprimento a todos os senhores e senhoras deputados. Agradecer à deputada Kátia pelo requerimento. Em nome do nosso Coronel Oswaldo, diretor de Recursos Humanos, eu cumprimento todos os oficiais policiais e militares aqui presentes. Em nome do nosso querido Tenente Coronel Duarte, estendo cumprimento a todos os oficiais praças do Corpo de Bombeiro do Brasil como um todo. Por certo, a nossa fala ela não vai diferir do trabalho que Vossas Excelências têm feito no dia a dia. Eu reputo que esta casa, senhor presidente, ela possui N comissões e principal delas, a permanente, a Comissão de Constituição e Justiça, o segundo maior colégio eleitoral da casa, mas indiscutível e indissociavelmente, em se discutindo segurança pública neste país, eu reputo sendo esta comissão como aquela que pode deixar o seu legado para as instituições militares de todo o Brasil. Então, a responsabilidade que Vossas Excelências possuem nos ombros é uma responsabilidade de representar 500 mil homens, fora os seus familiares. Sabemos que a comissão ela não é por todo e completa apenas por militares. E eu não tenho dúvida que o trabalho que Vossas Excelências têm feito no debate, no dia a dia, essa comissão só visa, neste exato momento e nesta audiência pública, ouvir um pouco daquilo que já é por demais conhecido para os senhores e senhoras. Nós temos acompanhado o trabalho qual tem sido feito na defesa da categoria como um todo. Se nós tivermos que discutir o aspecto legal, as Forças Armadas são uma instituição apartada da União. Mas o que nós estamos aqui a discutir é a pertinência da nossa emenda ao PL 1645. Nós não podemos desconsiderar que a União cuida das suas Forças Armadas, mas não podemos desconsiderar também que, se fosse necessário, faríamos a inclusão aqui ao Decreto 667, a Inspetoria Geral de Polícia. Eu acho que não cabe isso, porque os senhores são por demais conhecedores, acho que não precisamos perder tempo com essas questões. Se aqui estão, é porque esse tema já é por demais debatido. Então, a responsabilidade que nos cabe aqui é dizer e dividir e compartilhar com os senhores, principalmente aqueles que não são ligados à segurança pública, que garantir o sistema de proteção social aos policiais e bombeiros militares, às pensionistas, é reconhecer que esta instituição que garante a governabilidade e a segurança desse país, nada mais é do que fazer justiça. Poderia dizer e mencionar, eu acho que também não vale a pena perder tempo com isso, porque nós estamos acompanhando, e não muito raramente, as garantias, as GLOs, garantia da lei e da ordem, quando as Forças Armadas atuam conjuntamente com as polícias militares. Por certo? Eles têm o seu sistema de proteção, por que ficarmos de fora em apartado dessa discussão? Não faz sentido. O momento de fazer história desta casa é neste momento, é agora. Nós não queremos aqui criar uma dissidência entre aqueles que representam o povo legitimamente eleitos com aqueles que processam diuturnamente a segurança nos estados, nos mais de 5.575 municípios. A democracia impõe um preço, e o preço é respeitar os seus profissionais, e neste momento, em especial, com o regime e o nosso sistema de proteção social. Nós não estamos aqui a discutir se aposentadoria por tempo de serviço. O que nós estamos aqui a discutir é a garantia do sistema de proteção social àqueles que doam a sua vida todos os dias. Indiscutivelmente, todas as profissões, nós, enquanto indivíduos, enquanto seres humanos, eu não gosto de usar essa expressão, que eu acho que ela é reduzir, Coronel Marlon. Todo mundo, quando sai de casa, não sabe se volta. Primeiro, que não depende de mim, mas, por certo, e não ignoro, que a nossa profissão, sim, ela nos impõe um risco que nenhuma outra profissão impõe, exceto as Forças Armadas quando em guerra. Se estamos aqui a garantir para as Forças Armadas que merecem, que cuidam da nossa soberania, que, se necessário for, trocarão as suas vidas
pela soberania nacional, o dia a dia nosso, deputado, é o mesmo. Nós trocamos a possibilidade de vida pela soberania diária, pela paz social diária em todos os 5.575 municípios. Então, não há que se discutir, a nosso juízo, e data vênia aquele que eventualmente discorda, que há uma pertinência total, absoluta com o tema, a inserção da nossa emenda no PL 1645. E devemos levar em consideração, e o principal, é que esse texto, essa emenda, foi construída a várias mãos. Envolveram os parlamentares militares, envolveram as entidades de classe de oficiais e praça, ou seja, não há dissidência na construção desse texto. Sabemos que há uma independência entre os poderes, o chamado check and balance, os freios e contrapesos, e sabemos que se o governo quiser honrar sua palavra, ele nos apoiará nesse projeto. Nós sabemos como as coisas funcionam. Conhecemos o Estado-Maior das Forças Armadas, conhecemos as forças. O que nós pedimos aqui agora é que, para que as Forças Armadas nos apoiem nesse projeto, que nos apoiem e entenda a pertinência. Porque não adianta, e nós possuímos aqui vários deputados parlamentares militares, e nós sabemos que do outro lado também existem militares, que são as Forças Armadas, o ENFA. O que nós precisamos deles agora é entender a pertinência, porque nós sabemos como o jogo político funciona. Dentro dessa casa pode dizer sim, estou contigo, e do outro lado dizer que não. Então o que nós precisamos é de tranquilidade, o que nós precisamos é de transparência nas nossas ações, e se tivermos que enfrentar algum ponto específico na nossa emenda, que o façamos sem problema algum. Que o façamos com maturidade, com responsabilidade. Não se trata aqui de discutir privilégios. Em hipótese alguma, essa fase foi superada. E nós queremos crer e acreditar que Vossas Excelências têm o interesse de aprovar essa medida quando admitiram na PEC 06 a alteração do artigo 22, inciso 21, quando trouxe para a União, para a Constituição Federal, discutir sobre pensão e inatividade. A simetria que nós defendemos, que a ANASPRA defende, ela é tão única e exclusivamente nesse sistema de proteção social. O que nos interessa é a paridade, a integralidade e a pensão. A outra parte que diz respeito ao 1665, que é uma reformulação administrativa das Forças Armadas, que ela continue lá. Nós não queremos, como diria lá em Minas Gerais, no bom termo, nós não queremos meter o bedelho onde não somos chamados. O que nós queremos, do ponto de vista do 1645, é a garantia do nosso sistema de proteção social, nada mais que isso. Nós não queremos interferir, nós não queremos elevar a nossa régua, a régua das Forças Armadas, para discutir a reestruturação de carreira, como é o 1645, o faz muito bem, o reconhece o papel das Forças Armadas. Então, o que nós precisamos, o que nós vemos aqui, e aí a mesma linha do que disse o nosso companheiro Cláudio, nós somos milhares de famílias a depender dos senhores aqui. Os senhores terão a oportunidade de entrar para a história como aqueles que nos garantiram, aqueles que garantirão o futuro das gerações, daqueles que dão a vida no dia a dia, em nome da segurança pública desse país. Esta comissão tem um papel fundamental, nós sabemos como que a casa funciona. Se ela sai daqui com a sua aprovação, se aqui é costurada, é óbvio que o plenário ele é soberano e ele pode derrubar tudo que ocorre aqui nessa comissão. Mas sabemos também que esse tema já está por demais debatido. E que essa existência, uma comissão especial desse tamanho, que ela faça a discussão nas outras comissões, nós esperamos, sim, o apoio incondicional à pertinência do que aqui estamos a discutir. Poderia aqui adentrar mérito em outras questões. Eu sei que o coronel Marlon vai falar sobre um outro posicionamento, porque senão nós nos tornamos repetitivos. Poderia dizer que a ANASPRA também representa mais de 500 mil policiais e bombeiros militares. Todos nós representamos. O CNCG representa, a FENEM representa, a NERB representa, a ANASPRA representa, a associação em Minas Gerais que nós presidimos representa.
porque nós somos um corpo único. Não existe, o que precisa ficar claro, eu imagino que todos nós já sabemos disso, mas para a sociedade civil que nos ouve e nos acompanha nesse momento, é que não existe ex-policial militar, não existe ex-bombeiro militar. Nós somos policiais e bombeiros até na sepultura. O que existe é a transferência do serviço ativo para a função que agora estamos denominando em Minas Gerais de veteranos. O exemplo muito claro disso tivemos no início deste ano, quando diversos policiais militares no estado do Ceará foram requisitados, convocados, chamados para defender a sociedade. A sociedade civil, professor, quando estes aposentam, aposentam de fato e de direito. Nós não. Aqueles militares, para quem não sabe, que foram convocados a prestar o seu serviço para a sociedade cearense, se ele assim não tivesse feito, ele teria cometido um crime. Ele teria cometido crime, seria preso. Então, eu não discuto sequer a idade aqui de tempo de serviço. Porque não adianta eu transformar isso para 35 anos, porque serão sempre 35 anos de maiores contribuição, de eventuais estados de promoção. O tempo de serviço, para mim, é secundário. Mas, ainda assim, se tivermos que discutir o tempo de serviço e a simetria, vários são os estados em que a mulher aposenta, ou ela é transferida em alguns estados na atividade. Nós, em Minas Gerais, ela passa a função de veterana com 25 anos de serviço. E todos nós sabemos, na sociedade, a própria regra estabelece idades diferenciadas entre homens e mulheres. E por quê? Que exatamente para as polícias militares teriam que ser a mesma idade. É fato, é concreto, que as Forças Armadas exercem um papel fundamental. Por isso é que somos chamados Forças Auxiliares e Reserva, porque as Forças Armadas hoje, o Exército Brasileiro, quando nós tivemos aqui recentemente, eu acho que o Coronel Marlon estava, uma discussão para discutir a lobby, e estava lá um Coronel Terra, representando a IGPM. Apenas 20% das Forças Armadas são efetivas, o resto é tudo contratado. Então, a mulher pode trabalhar 10, 15, porque 10 anos ela vai ser deposta daquela função que exerce. Mas as polícias militares, não. Se precisar hoje, Deus queira que não, nós somos o maior ativo mobilizável para garantir a soberania desse país. Então, nada mais justo do que entender a pertinência da emenda apresentada com o PL proposto. E, inclusive, porque se nós superamos na PEC 06 qualquer outro debate, lato sensu entende-se que estaria inserido no 1645, porque a reforma dos militares, da Previdência dos Militares, viria num projeto apartado. Então, se nós não fomos incluídos na PEC 06, entendeu o Estado, e aí entendeu os senhores, que são parlamentares, que deveríamos estar em um outro objeto. E esse outro objeto nada mais é do que o PL 1645. Então, sem querer alongar, agradecer mais uma vez a oportunidade, parabenizar o Cláudio, pela sua explanação. Vamos ouvir o nosso coronel. E agradecer a oportunidade. Mais uma vez, Excelência. É pertinente o tema, a nossa emenda com o tema proposto. Muito obrigado a todas e todos. Muito grato pela sua apresentação. Antes de passar a palavra ao relator para fazer uma justificativa, eu quero registrar todos os parlamentares que aqui passaram